Vamos lá, gente, vamos continuando a nossa leitura aqui do livro A República de Platão. Vou dar mais uma seguida boa aqui. Já fiz um pequeno roteiro para a gente não se perder. E você sabe, as nossas leituras são entrecortadas com uma ou outra observação minha, baseado na minha experiência, baseado na minha experiência de vida também, e vou trazendo indagações importantes para que nós consigamos entender pelo menos um pouquinho de tudo isso que nós estamos lendo por aqui. Show? Sempre começo, você sabe, fazendo um resumo do que eu já li para a gente amalgamar, né? Ajeitar aí o conhecimento. E aí faço a leitura e no final, antes de terminar o vídeo, eu retomo fazendo um pequeno resumo do que eu li também, para a gente fixar um pouquinho mais a nossa leitura, porque não adianta nada fazer uma leitura linear. Fosse assim, eu colocaria uma inteligência artificial fazendo a leitura, e não é isso que eu quero. Eu quero fazer algo aqui com voz humana, com gente conversando sobre o tema. Basicamente é isso. Show? Então vamos lá. Devagar, né? Porque esse livro tem que ser assim. Bom, eu já li isso, aliás, eu estou lendo o livro 6 do A República de Platão. Então, estou caminhando para o final deste livro 6 e iniciarei o livro 7, que, tchananã, é no livro 7 que nós teremos a tal da caverna de Platão, que todo mundo fala. Bom, o que eu já li no livro 6, eu fiz aqui um pequeno resumo sempre. Platão, então no início do livro 6, Platão estabelece por que os filósofos devem governar a cidade ideal e rebate as principais críticas da sociedade contra eles. Primeiro, a natureza do filósofo. O verdadeiro filósofo é aquele que busca a verdade e as essências imutáveis, que são as ideias, e não as aparências. Por ter a alma voltada ao saber, ele, o filósofo, possui virtudes naturais, segundo o Platão. Amor à verdade, desapego dos prazeres materiais, é difícil desapegar, né? Eu acho que os filósofos não estão desapegados. Coragem, moderação e facilidade para aprender. Moderação também é um outro elemento que eu acho complicado. Mas vamos lá. Depois, a objeção do Admanto. O Admanto interpela Sócrates, afirmando que, na prática, as pessoas veem os filósofos de duas formas. Como figuras esquisíticas, não, exóticas e esquisitas, né? E inúteis para a sociedade, ou como indivíduos depravados e maus. É muito comum a gente continuar esse raciocínio e imaginar que o filósofo não presta para nada neste mundo. O que mais que eu li? Aí nós tivemos a analogia do navio. Sócrates responde a essa acusação de inutilidade, e comparando o Estado a um navio cujo dono é forte, mas ele é cego e surdo. Os marinheiros, os políticos demagogos, brigam pelo leme, todo mundo quer dirigir essa grande nação, sem entender nada de navegação. O verdadeiro piloto, que é o filósofo, que observa os astros e as estações, é visto pela tripulação como um inútil contemplador de estrelas. A inutilidade do filósofo não é culpa dele, mas da cidade que não sabe utilizá-lo. Mais um passo que nós lemos aí. A corrupção dos filósofos. Sócrates explica a acusação de maldade. As mentes mais brilhantes e bem dotadas, quando expostas a uma educação ruim e à manipulação da multidão, que é a grande besta, tornam-se mais destrutivas. Com isso, a filosofia fica desamparada e passa a ser ocupada por impostores sem vocação. E, por fim, a possibilidade da cidade ideal. Para que a cidade perfeita aconteça, é preciso que os filósofos tomem o poder, ou que os reis se tornem filósofos,
O filósofo atuará como um pintor divino, usará a ordem perfeita do mundo inteligível como modelo para desenhar e moldar as leis e os costumes da cidade. Isso foi o que eu li. Agora, aqui eu vou continuar lendo um pouco mais, que eu já estipulei aqui até onde eu vou parar, para a gente ver o que é que vai dar. Vamos lá então, gente. Vou começar o 502A e eu vou assim, perfeitamente. Seja, portanto, assim. Eles estão convencidos. Quem poderá contestar que se pode dar o caso de nascerem filhos de reis ou de governantes filósofos por natureza? Não há ninguém que possa. Pode alguém dizer que, se tivessem nascido com essa qualidade, é absolutamente forçoso que se corrompam? O que é difícil que se salvem, até nós concordamos. Mas que em todos os tempos nenhum só se salvasse jamais entre todos, há quem o discuta. Como haveria? Mas realmente basta um que mantenha a cidade obediente para executar tudo aquilo em que agora não se acredita. Basta, concordou ele. E se ele estiver no poder e se instituir as leis e costumes que expusemos, sem dúvida que não é impossível que os cidadãos queiram cumpri-las. De modo nenhum. Sendo assim, aquilo que nos parece bem é surpreendente e impossível que o pareça a outros. Eu, por mim, acho que não. Ora, que isso é o melhor desde o momento em que seja possível, já o analisamos o suficiente anteriormente, segundo creio. Suficientemente, sim. Agora, segundo me parece, podemos concordar relativamente à execução que o nosso plano é o melhor se realizar, que é difícil de se executar, contudo, nada é impossível. Podemos, portanto, uma vez que chegamos, e com dificuldade, ao fim da questão, tratemos do que nos resta depois disto, da maneira e a partir de que ciências e exercícios haverá salvadores da Constituição e em que idade cada um deles empreenderá cada um desses trabalhos? Temos de tratar disso. De nada me serviu a habilidade de passar à margem anteriormente da dificuldade da posse das mulheres, da procriação de filhos, da nomeação dos chefes, sabendo como a verdade completa seria odiosa e difícil de executar. Pois agora sobreveio uma necessidade não inferior de analisar essa questão. O que se refere às mulheres e filhos está provado, mas o que é relativo aos chefes tem de ser tratado como se fosse desde o princípio. Dizíamos nós, se bem te lembras, que eles deviam mostrar como amavam o seu país, sendo experimentados no prazer e na dor, e que ninguém devia vê-los rejeitar esta doutrina, nem nos trabalhos, nem nos temores, nem em qualquer outra alteração. Aliás, deveria excluir-se quem quer que não fosse capaz disto, mas aquele que saísse de todas essas situações puro, como ouro provado ao fogo, deveria colocar-se na chefia. Atribuírem-se-lhe honrarias em vida e depois de morto e recompensas. Foi mais ou menos isto que eu disse, passando ao largo da discussão e velando-a com receio de pôr em movimento a questão que agora se nos apresenta. Aqui no sentido de que você tem que experimentar o filósofo com prazeres e dores, né? Se ele passar no teste, vai ser perfeito. Dizes a verdade, que eu lembro-me. Eu hesitava, meu amigo, em dizer o que acabo de me atrever a declarar. E agora,
ousemos afirmar o seguinte: que se queremos guardiões muito perfeitos, devemos nomear filósofos. Afirme-se, então, pensa como é natural que eles sejam poucos, pois quanto à natureza, que segundo a nossa análise deve existir nos filósofos, as partes que formam raramente nascem juntas, mas nascem separadas, a maior parte das vezes. Que queres dizer? O dom de aprender com facilidade, memória, agudeza e prontidão de espírito e outros que os acompanham, bem sabes que não se combinam naturalmente com a energia e grandeza de alma capazes de fazerem levar uma vida sóbria com tranquilidade e segurança. Pelo contrário, as pessoas com tais predicados deixam-se levar para onde coincidir pela sua vivacidade e toda a sua estabilidade desaparece. É verdade. Ora, por outro lado, os caracteres sólidos e difíceis de alterar, em quem se podia confiar mais, e que em combate são inabaláveis perante o temor, comportam-se do mesmo modo nos estudos. São parados e aprendem com dificuldade, como se estivessem entorpecidos, cheios de sono e a bocejar, quando têm de executar um trabalho dessa espécie. É assim mesmo. Mas nós dizemos que eles precisavam de participar harmoniosamente de ambos os gêneros de qualidades, caso contrário, não valia a pena receberem a mais apurada das educações, nem as honrarias e o poder. E com razão. E porventura não achas que será raro esse conjunto de qualidades? Como não havia de sê-lo? Por conseguinte, tem de se pôr à prova nos trabalhos, temores e prazeres, que há pouco mencionamos, e ainda daquilo que deixamos ficar, mas que agora referimos, que precisam de se exercitar em muitas ciências, para ver se são capazes de aguentar estudos superiores ou se sentem receio deles, como aqueles que têm medo nos demais casos. Continuando, mais um item. Convém, certamente, que se veja que são capazes. Vamos lá. Mas que estudos superiores são esses que dizes? Deves lembrar-te, prosseguir, que distinguimos três partes da alma e concluímos, relativamente à justiça, temperança, coragem, sabedoria, o que cada um, o que cada uma delas era. Se não me lembrasse, não teria direito a escutar o que te falta dizer. E o que dizes disso então? O que? Dissemos nós que, para ser possível contemplar essas perfeições, tinha de se dar uma grande volta, após a qual se tornavam visíveis, mas que se podia conseguir fazer uma demonstração correspondente no que anteriormente se afirmara. Vós declarastes que era o bastante, e assim se fez uma exposição que, segundo me parecia, deixava a desejar. Mas, se vos agrada, dizei-o. Para mim, estava na boa medida, e também para os outros, mas, meu amigo, repliquei, em casos destes, uma medida que deixa a desejar, por pouco que seja da realidade, não é de outro modo imperfeita? Mas às vezes certas pessoas entendem que já basta e que não é preciso para nada prosseguir as investigações. Até há muito que aceitam que seja assim por indolência. Então, não é esta a mais elevada?
Há ainda algo de superior à justiça e às outras qualidades que analisamos? Não só superior, mas também não devemos apenas contemplar, como até agora fizemos, o respectivo esboço, mas sim não deixar de observar a obra acabada. Ou não seria ridículo pôr todo o empenho noutras coisas de pouca valia, esforçando-nos para que sejam o mais exatas e perfeitas que é possível, e não entender que as coisas mais importantes merecem a maior exatidão? Exatamente, respondeu a um pensamento digno. Mas quanto a este estudo mais elevado e ao objeto que lhe atribuis, julgas que alguém te deixaria sem te perguntar qual é? De modo algum. Mas interroga tu mesmo. De resto, já o ouviste não poucas vezes, e agora ou não te lembras, ou então estás disposto a reter-te, a reter-me causando dificuldades. Porque se não a conhecemos, e se a parte dessa ideia conhecermos tudo quanto há, sabes que de nada nos serve. Da mesma maneira que nada possuímos se não tivermos o bem. Ou julgas que vale de muito possuir qualquer coisa que seja, e se ela não for boa, ou conhecer tudo mais, exceto o bem, e não conhecer nada de belo e bom, então aqui nós começamos a tratar do bem, o bem em si. Por Zeus que não. Mas na verdade sabes também que para a maioria é o prazer que se identifica com o bem, ao passo que para os mais requintados é o saber, isto é, o que é o bem? Ele é representado pelo quê? Pelo prazer, ele é representado pelo belo, pelo bom. E como não o seria, se censurando-nos por não conhecermos o bem, falam em seguida como se o conhecêssemos. Isto é, se nós aqui estamos falando do bem, provavelmente nós também não o conhecemos. Nós estamos aqui perguntando uns aos outros o que é, então também nós não temos uma resposta pronta. É verdade. E agora, os que definem o bem como prazer, acaso estão menos eivados de erro do que os outros, ou não são também eles forçados a concordar que há prazeres maus? Nos prazeres há maldade também, não há só bem, benefício. Não é evidente que a esse respeito há grandes e frequentes discussões? Como não haveria de vê-las? Pois então, e não é evidente que, quanto ao justo e ao belo, muitas pessoas escolherão as aparências e, ainda que não tenham realidade, mesmo assim que querem praticar, possuir e aparentar, ao passo que, quanto ao bem, a ninguém basta já possuir a aparência, mas procuram a realidade. Neste ponto, já toda a gente despreza a aparência? De modo algum. Continuando. Entendo, pelo menos, que não vale muito a pena que o justo e o belo, sem se saber onde está o bem, tenham um guardião, enquanto ele desconhecer essa relação, e profetizo que antes disso ninguém conhecerá o suficientemente nenhum desses bens. Queres então contemplar coisas vergonhosas, cegas, tortas, sendo lícito ouvir coisas brilhantes e formosas? Por Zeus, ó Sócrates, interveio Glauco agora. Não te detenhas como se tivesse chegado ao fim. Basta que nos faça uma exposição sobre o bem, tal como a fizesse sobre a justiça, a temperança e outras qualidades. Continuando, tomara que eu a pudesse pagar e vós recebê-la, e não como agora, dar-vos só os juros. Recebi, portanto, este juro e este filho do bem em si, mas tende cuidado. Teremos cuidado até onde pudermos, mas fala então. Existe o belo em si, que existe, existe, e o bom em si. Do mesmo modo, relativamente a todas as coisas que então postulamos como múltiplas,
e inversamente postulamos que a cada um corresponde uma ideia que é única e chamamos-lhe a sua essência. Por que meio vemos o que é visível? Por meio da vista. Por qual meio, né? Vemos o que é visível? Só pela vista. Ora, não percebemos que é audível por meio de audição e tudo que é sensível graças aos outros sentidos? Porventura refletiste como o demiurgo que fez os sentidos modelou com muito mais esmero a faculdade de ver e ser visto? Mas repara, a audição e a voz precisam de qualquer coisa de outra espécie para, respectivamente, ouvir e fazer-se ouvir, de tal modo que, se este terceiro fator não estiver presente, a primeira não ouvirá e a segunda não será ouvida. Ainda que exista nos olhos a visão, e quem a possui tente servir-se dela, e ainda que a cor esteja sempre presente nas coisas, se não se adicionar uma terceira espécie, criada expressamente para o efeito, sabes que a vista nada verá e as cores serão invisíveis. A vista não é o sol, nem ela, nem o lugar onde se forma que chamamos os olhos. Porventura o sol, que não é a vista, mas sua causa, não é contemplado através do mesmo sentido? Como? Explica melhor. Sabes que os olhos, prossegui, quando se voltam para objetos cujas cores já são mantidas pela luz do dia ou pelos clarões noturnos, veem mal e parecem quase cegos, como se não tivessem uma visão clara. Mas quando se voltam para os que são iluminados pelo sol, acho que veem nitidamente e torna-se evidente que esses mesmos olhos têm uma visão clara. Pois, fica sabendo que o que transmite a verdade aos objetos cognoscíveis e dá ao sujeito que conhece esse poder é a ideia do bem. Entende que ela a causa do saber e da verdade, na medida em que esta é conhecida, mas sendo ambos assim belos, o saber e a verdade, terás razão em pensar que há algo de mais belo ainda do que eles. Refere-se a uma beleza prodigiosa, se é ela que transmite o saber e a verdade, mas que os excede ainda em beleza. Com ar cômico, Glauco exclamou: Valha-nos, Apolo, que transcendência tão divina! Compreendi. Supõe, então, uma linha cortada entre duas partes desiguais. Corta novamente cada um dos segmentos segundo a mesma proporção. Chamo a isso imagens. Em primeiro lugar, as sombras. Isto é, a existência de uma imagem depende muito também das sombras. Seguidamente, há os reflexos nas águas e aqueles que se formam em todos os corpos compactos, lisos e brilhantes, e a tudo mais que for do mesmo gênero, se estás a entender-me. Deixa eu ver aqui a minha anotação. Perfeito. Cheguei a um ponto de parada, porque agora o Sócrates vai falar de tem a ver com esse assunto, mas ele está falando aqui do bem e da conceituação do bem, né? Então essa é uma parte importante. Show? Muito bem, deixa eu ver aqui, porque fiz algumas anotações desse trecho que nós lemos aqui, no seguinte sentido. Então, eu li do que item 502 ao 509C. Esse conteúdo nós falamos sobre, terminamos ali a viabilidade do rei filósofo, então,
que é a conclusão da tese de que a cidade ideal é difícil de ser realizada, mas não é impossível. Depois trabalhamos, na minha leitura de agora, o estudo supremo, a transição onde Sócrates estabelece que o conhecimento mais elevado que o filósofo deve alcançar é a ideia do bem. E, por fim, na leitura que eu acabei de fazer, a analogia com o Sol. Sócrates admite não conseguir definir o bem diretamente e utiliza o Sol como metáfora. Assim como o Sol ilumina o mundo visível e dá vida às coisas, o bem ilumina o mundo inteligível e concede verdade e a existência às formas. Show? Então, fechei aqui essa ideia, porque na próxima leitura devo entrar numa outra ideia, mas essa delimitação aqui, que nós trabalhamos o conceito do bem, se há que há esse conceito, e a analogia com o Sol. E agora, provavelmente, nós iremos para um outro item que fica para o próximo vídeo. Ok? Então é isso. Até o próximo vídeo.